Frio. Boa noite, sejam bem-vindos, viu? Hoje então nós vamos falar sobre rede social. Como sempre, eu não vou enrolar. Vou cumprir o horário aí que eu combinei com vocês, né? Obrigada, Núbia. Acompanha a live aí. Pessoal, antes de começar, eu já vou pedir para vocês. Hoje tem muito conteúdo. Eu escrevi 3 folhas aqui de conteúdo, então eu quero estar passando tudo para vocês. Deixa eu regular essa câmera aqui. Aí. Estão me ouvindo bem? O vídeo tá bom? Tá tudo certo aí? Vão me falando, tá? Então eu quero que vocês peguem caneta e papel, porque tem muita coisa que eu vou estar falando hoje para vocês e não tem como não anotar, tá? Porque é bastante coisa mesmo. Boa noite, Di. Vamos aprender aí. Então, peguem aí, corram, peguem um caderno, uma folha, enfim, porque vai ter bastante coisinha para vocês irem anotando, tá? Então, se porventura vocês esquecerem, eu vou tentar salvar essa live. Da semana passada eu não consegui, deu pane aqui e não sei, eu acho que o Instagram tá muito tumultuado, muita gente fazendo, né, as lives e aí eu não consegui salvar, travou, bem na hora de encerrar a live ele travou. Então eu vou salvar e depois eu coloco lá no IGTV, é bem legal, né? O IGTV tá entregando muito conteúdo e aí eu deixo salva lá e aí vocês conseguem também compartilhar aí com alguém que vocês queiram. É um assunto muito legal que serve, na verdade, para todas as áreas, né? Todas as áreas hoje pode usar o Instagram para trabalhar, para divulgar o seu serviço, né? E então vai servir para todo mundo, para todas as áreas. Então é bem bacana. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? E eu não vou enrolar, já vou começar. Deixa eu pegar minha cola. O assunto de hoje, como eu deixei fixado aqui no comentário, é como eu fiz para sair de 2.000 seguidores para 12.000 seguidores, né? Essa sigla 2K para 12K é a abreviação, né? Mas enfim, vamos lá. Algumas pessoas já me perguntaram isso, eu vou responder hoje. E se vocês tiverem alguma pergunta também, aqui embaixo, ó, tem uma caixinha de pergunta. Coloquem a dúvida de vocês ali. E se eu não responder de acordo com o que eu for falando na live, eu respondo no final, tá bom? Porque assim, é um conteúdo extenso. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir passar tudo hoje, né? Mas eu prometo que eu vou fazer outras lives e a gente vai dando continuidade aí nesse assunto. É um assunto que, de verdade, eu gosto muito de falar, né? Gosto muito de ensinar. E é uma coisa que eu fui aprendendo, faz uns 2 anos mais ou menos que eu cuido das minhas redes sociais, mexo com o Instagram e eu fui aprendendo. Então, é uma ferramenta que eu já testei, então vou ensinar para vocês algo que funcionou, né? Não é se você fizer vai dar certo, não é isso, é algo que dá certo. Se vocês fizerem passo a passo, é algo que dá muito certo, então não tem como não dar certo usar essas ferramentas, tá bom? Então já são ferramentas que eu testei, né? A Diana trabalha comigo, eu sempre falo para eles, façam isso, façam aquilo, mas como sempre, santo de casa não faz milagre, né? Mas eu recebo muita pergunta, muita pergunta. A Carol também, que tá aqui ao vivo, me perguntou esses dias, Van, me ensina como é que eu faço, eu vejo que você sabe como lidar com as suas redes sociais, divulga, feed, story, enfim. E eu posso afirmar para vocês que tudo isso eu aprendi fazendo, tá? Fiz sim vários cursos para poder entender melhor sobre o assunto, porque para você delegar alguma coisa para alguém, né? Para você contratar uma empresa para te ajudar no marketing, enfim, você precisa entender do assunto. Não tem como você
simplesmente contratar uma empresa para cuidar das suas redes sociais, cuidar do seu marketing. Se você não souber o que você quer para ele, qual resultado você espera disso, tá? E sem falar também que a coisa fica muito mecânica, fica muito automatizada. A gente tem que humanizar um pouco mais as coisas, tá? Eita, começo a falar? Dá uma hidratada aqui na goela. Vamos lá, então. Sobre a parte de robotizar, né? De deixar a rede social... Gente, eu tô torta no vídeo aí, parece que eu tô meio caindo pra cá. Eu já automatizei o meu Instagram, sim. Quando eu tinha 2.000 seguidores, eu lembro que isso já há uns 2 anos atrás mesmo, quando eu comecei a entender, né? Porque até então a gente começa tendo público. Eu sei que tem pessoas aqui que tem 200, outros tem 1.000, outros tem 2.000, 3.000, enfim. Para todos vai valer a pena as dicas que eu vou dar, porque você só tende a aumentar a quantidade de seguidores se você usar essas ferramentas. Então eu acredito que seja interessante para todo mundo, né? Assim como os seguidores, eles também vão virar clientes, né? Então isso é o mais interessante, né? Então vamos lá. Eu usei sim o robozinho no comecinho que eu comecei a mexer, mas porque eu não entendia muito do assunto. Eu achei que era uma ferramenta bem legal e acabei contratando lá por alguns meses. E de 2.000 eu cheguei em 2, 3 meses a 4.000 seguidores, né? De início foi legal, porque o engajamento é bacana, porque é bastante volume de pessoas passando pela sua rede social. Porém, não são pessoas que ficam na sua rede social. São pessoas que simplesmente passam, alguns ficaram, outros não, mas não era de certa forma um público quente, né? Eu vou explicar mais para vocês o que seria esse público quente, né? Então, eu acabei parando de usar isso e hoje tem muita gente que ainda usa, mas eu não gosto. Eu acho que assim a coisa tem que ser realmente por merecimento, né? Porque essas coisas vão te trazer um volume maior de pessoas, de engajamento, enfim. Mas é poluído, é uma coisa misturada, entendeu? É aquele fato. O que ele vai fazer, o robozinho? Vai seguir pessoas para que elas sigam você, né? Retornem ali. Comenta, compartilha, comenta, curte os comentários e tem até robozinho agora participando das perguntas, respondendo enquete. Assim, o pessoal só inventa, né? Mas enfim, tudo isso eu ainda prefiro a forma orgânica, que é de você divulgar o seu trabalho, saber como você usa todas as ferramentas e daí patrocinar, né, o seu trabalho e escolher o público que você quer atingir, enfim. Vou falar sobre o passo a passo e vocês daí vão adaptando para o que vocês precisem, tá? Já estão com caneta e papel? Posso começar? Vamos lá então? Pessoal, a primeira coisa que eu coloquei aqui é biografia. Eu já até fiz um vídeo esses dias falando um pouquinho, né? Mas a live é mais gostoso, assim, da gente conversar, porque daí o pessoal interage, né? Acaba sendo uma coisa mais proveitosa, né? Se surgir alguma pergunta, enfim, a gente consegue conversar melhor, ter um diálogo melhor. A biografia, ela é como uma fachada da sua loja. Vamos supor que você tem uma loja de roupa ou até mesmo um espaço, né? Um espaço de beleza, um salão de beleza, enfim. Ela é a fachada, vou colocar como uma loja num shopping, para vocês entenderem melhor. Quando você entra dentro de um shopping, ou se você passa numa rua, que é uma rua mais movimentada, enfim, e você vê uma fachada de uma loja, o que vai chamar atenção? Vai chamar atenção porque essa loja tá bonita, tá com uma vitrine bem produzida, de repente tem letreiros lá em letra caixa, enfim, algo que chama atenção, que tá bonito. Quando você olha, você sabe que é uma loja de roupa,
né? Porque tem manequim na vitrine, enfim. É a mesma coisa a rede social. É a mesma coisa. O que você tem que ter lá? Você tem que ter todas as informações que o seu cliente precisa saber sobre você, né? Então, assim, o que você faz? Você é manicure, você é esteticista, você é cabeleireira, maquiadora, design de sobrancelhas, enfim. O que você faz? Que a pessoa, ela não vai adivinhar, né? Então, deixe o seu perfil o mais simplificado possível, o mais fácil possível da pessoa olhar e ver o que você faz. É a primeira coisa, é 5 segundos. Ela tem que olhar, em 5 segundos ela tem que identificar o que é esse perfil, né? Então, coloque ali as informações. Eu hoje trabalho somente com cursos online presencial e procedimentos de micropigmentação. Esse é o meu trabalho. Quando vocês olham o meu perfil, o que tá lá? Professora de micropigmentação e design de sobrancelha, curso online presencial. Então, assim, todas as informações. Eu vou citar um exemplo. Eu sou cabeleireira. Tá, você é cabeleireira, é uma coisa muito generalizada, porque hoje em dia, cabelo tem muita coisa. Eu tenho certeza que você é especialista em alguma coisa. Então, coloque a sua especialidade ali. Tipo, pode ser cabeleireiro, porque a gente tem lá a classificação dos gêneros, né? Saúde, beleza, estética, artista, enfim. Dá pra você colocar ali na parte principal já de que área você é. E na biografia você vai identificar. Se você é cabeleireiro, então, tá. Cabeleireiro, mas o que esse cabeleireiro faz? Ele é especialista em quê? Eu sou especialista em mechas. Então, você coloca lá, especialista em mechas. Isso vai depender também do público que você está acostumado a atender. Não adianta colocar coisas muito difíceis, em inglês, sei lá. E aí você acaba complicando a coisa. Então, coloque uma coisa simples dentro da linguagem que as suas clientes vão entender, tá bom? Então, se você é especialista em mecha, pode colocar especialista em mechas. Quem que não entende o que a gente está falando? Não é isso? É a mesma coisa eu, professora, já cheguei a colocar treinadora, enfim, mas professora é uma coisa mais básica, clara, né? Então a pessoa sabe, quando ela olha no meu perfil, que eu faço sobrancelhas. Eu entendi a necessidade de estudar e saber sobre as redes sociais, mas o meu forte hoje é sobrancelha, micropigmentação, enfim. Mas por isso, eu quero ensinar por quê? Porque faz parte do processo, né? Não adianta você ter um trabalho maravilhoso e não saber divulgar esse trabalho lindo, né? Ele precisa realmente expandir, porque senão vai chegar um momento que ele vai ficar limitado e aí você não vai ter como evoluir, né? Atender mais pessoas, atrair mais seguidores, né? Eu falo seguidores, mas acaba sendo clientes também, né? Porque eu tenho muita gente que vem porque me conhece no Instagram. E aí chega aqui, eu sempre pergunto, você veio por indicação ou você veio por qual motivo, né? E a pessoa fala, eu vi uma postagem sua no Instagram, eu vi uma amiga minha me falou e eu fui lá olhar seu trabalho e eu gostei, enfim. Então, assim, é a biografia que vai orientar para a pessoa o que você faz, tá bom? Então, coloque ali na biografia o que você faz de uma forma clara, simples, e coloque também todas as informações que a pessoa precisa saber sobre você. Se você tem um lugar físico de atendimento, se você atende a domicílio, então, se você tem um lugar fixo, coloque ali o endereço, né? E também o telefone de contato, para essa pessoa estar agendando ou para estar falando com você, tirar alguma dúvida, enfim. As coisas hoje, elas estão muito informatizadas, né? Então, a gente precisa facilitar a vida do nosso seguidor, do nosso futuro cliente. Então, deixe bem claro ali o contato, tudo que ela vai precisar para estar falando com você. Eu vou deixar depois para vocês, no arraste para cima, um link para vocês criarem
para você facilitar, tipo assim, ali na biografia tem o campo que tem o nome de... É um site, né? Então, você pode estar colocando ali um link, apenas um link. Então, o que você pode estar fazendo? Ou você coloca um link de WhatsApp, porque a pessoa vai clicar e já vai direcionar para o seu WhatsApp, onde ela pode estar agendando horário ou tirando alguma dúvida. Ou você tem também a opção do link, deixa eu ver o nome aqui para passar para vocês, que eu anotei. Era até mais para frente do cronograma aqui, ó, mas eu já tô adiantando aqui. É Linktree. Nesse Linktree, você consegue colocar vários links de acesso. Então, se você tem o WhatsApp para agendamento, se você tem outras redes sociais, que nem eu tenho hoje, o canal no Telegram, então aí tem o link lá. Você clica dentro dele e vai abrir uma outra página que tem várias opções para você estar direcionando esse seu seguidor, esse seu cliente, tá bom? Então, informações sobre curso, informações e agendamentos, canal no Telegram, grupo de estudos, enfim, vocês podem colocar tudo lá, canal no YouTube, todas as informações vocês conseguem direcionar ali. Oi, Rô, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu só ver aqui uma perguntinha da Késia. O limite de caracteres. Isso, na bio tem o limite sim de caracteres. Porém, vocês conseguem, tem carinhas, emojis, enfim, que dá para vocês colocarem. Não precisa colocar tanta coisa, entendeu? É como eu falei, é uma coisa mais clara para facilitar realmente. Quando o seu perfil é comercial, você já tem a opção de colocar o seu endereço. Então, não precisa colocar na biografia, usar a biografia, os caracteres que tem ali para a biografia para colocar o endereço novamente. Usa a ferramenta do endereço que já tem lá. Assim como o telefone, você pode também poupar o telefone e criar o link no WhatsApp e colocar ele no site, no website, naquela barrinha que tem ali de opção para você estar utilizando. Então, coloca o link do WhatsApp ali, a pessoa vai clicar, já reduz um pouco mais os caracteres ali e você consegue de uma forma compacta dizer para os seus seguidores tudo o que você precisa para que eles saibam o seu trabalho, o que você direcionar, né? De uma forma mais simples para que essa pessoa entre em contato com você. Ou saiba, né, do que você está falando, qual assunto, o que você trabalha. Porque depois que ele olhar a sua biografia, ele vai descer para o feed. E aí vai começar a ver, ali tem os destaques, tem as fotos, né, de trabalhos. Então, vamos lá. Então, a biografia, ok. Alguma pergunta, se tiver, coloquem aqui na caixinha, tá? Que depois eu volto pra gente não ficar cortando muito, porque tem muita coisa aqui ainda, senão a live vai ficar muito longa e eu não vou conseguir falar sobre tudo que eu preparei aqui pra vocês, tá? Então, para criar o link, é a segunda opção, né, que eu falei para estar colocando ali no website. Eu vou colocar o link para vocês, vou colocar os dois. O Linktree, que é esse com várias opções, e o link normal do WhatsApp, somente para vocês gerarem um linkzinho do seu número de WhatsApp e colocar ali para estar facilitando para o seu cliente entrar em contato. A pessoa ela não quer perder tempo. Hoje em dia o pessoal tá muito imediatista, né? Então tudo que facilite eles vão preferir, né? Então facilite realmente para que eles tenham contato com você mais fácil. Os destaques, assim como eu comecei a falar agora, eu não sei se vocês utilizam ele hoje, mas os destaques é uma forma de você organizar ali a biografia também do seu Instagram. E os destaques, eles são o quê? É uma forma de você eternizar os seus stories. E aí você pode separar por módulos, né? Por assuntos. Então, cada bolinha daquele destaque que fica ali embaixo, você pode colocar um nome. Por exemplo, você faz unha de gel. Aí coloca ali, unha de gel. Outro dia, vermelhos. E aí você coloca ali os vermelhos que você tem
de esmalte ou unhas que você já pintou, enfim, todos os stories que você já produziu de conteúdo para suas redes sociais, pode virar vários destaques ali embaixo. Cada destaque cabe mais ou menos 100 story. Então, é muita coisa que dá para vocês colocarem ali. Como é uma coisa mais permanente, né? Só vai sumir dali se você excluir. Então, você pode ir criando um monte de destaque se você quiser, entendeu? Coisas interessantes mesmo. Você dá aula... Sim, dou aula de micropigmentação presencial e tenho curso online de design de sobrancelhas também. Ai, desculpa, você perguntou se eu faço micro também. Faço também. Faço bastante. Vamos lá para o próximo item. Crio story, depois eu vou falar sobre timidez, sobre tudo isso. Liste, então, a lista de transmissão que eu coloquei aqui para vocês. Uma coisa muito bacana também para vocês terem no negócio de vocês é a lista de transmissão. De que forma? Essa lista ela pode começar com o pessoal da família, né? Ou com alguns clientes que vocês já têm, para que você não fique montando, sabe, tipo grupo. Hoje em dia o pessoal não tem muita paciência em ficar com grupo, aquele monte de falatório, cada um posta uma coisa, enfim. A lista de transmissão te permite mandar informações, promoções, enfim, para o seu cliente, sem você ter que escrever para todos, né? Eu não sei hoje qual a cartela de clientes que vocês têm, mas aqui no salão, quando a gente foi montar, a gente quase caiu pra trás, assim, porque é muita gente, entendeu? Então, você imagina mandar, pessoa por pessoa, uma mensagem de oferta, um lançamento ou uma informação que você queira passar. Por exemplo, nós ficamos fechados na pandemia e aí a gente informou nessa lista que a gente ficaria fechado, enfim. Então, criem essa lista no WhatsApp e coloquem as pessoas ali para que vocês vá aquecendo o seu público também. É uma forma de você se comunicar, porque rede social é comunicação, é relacionamento, não tem como você esperar as coisas acontecerem. Assim como eu falei no início da live, automatizar a coisa não vai funcionar. Hoje, o que mais funciona é a humanização do seu negócio, da sua rede social, do seu Instagram, principalmente, que é o que a gente está falando hoje, né? Então, criem, em vez de grupos, listas de transmissão para que vocês passem essas informações para as clientes de vocês através do WhatsApp. É uma coisa simples, cabe em torno de 250, se eu não me engano. Então, dá para você fazer, tipo, se você tem só 250 clientes, coloque 250, faça uma lista só. Se você tem vários, vale a pena. Aqui no salão a gente acabou fazendo por ordem alfabética, para vocês terem noção. Então, o trabalho era bastante ainda, de certa forma, né? Mas vale muito a pena. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não tá esperando. Chega uma promoção, uma informação ali que é valiosa e se você não tivesse informado, a cliente não ia ficar sabendo, né? Então, vale a pena. Tem cliente que gosta de participar de grupo, enfim, mas a maioria não gosta. Então, a lista de transmissão não é do Instagram, tá, gente? É do WhatsApp, mas também é uma ferramenta que funciona muito bem para que você tenha contato direto aí com o seu cliente, tá? A outra opção seria deixar o seu perfil aberto. Não pode usar perfil pessoal, pode usar o seu perfil pessoal, né? Transformar ele em comercial, mas não pode ficar fechado. Por quê? Porque a pessoa ela não quer pedir solicitação para ver o seu serviço, né? Não tem nada de tão secreto assim que você tenha que ficar guardando as 7 chaves. E hoje em dia no mercado a gente tem diversas pessoas aí mostrando o trabalho com muito mais facilidade. Então, se você dificultar a coisa, a pessoa vai, tipo, não vai esperar, entendeu? Porque vamos supor, hoje, se você tá passando, se você quer ver uma roupa numa loja,
Você vai entrar e vai ver a roupa. Se a loja tá fechada, você vai ter que esperar para ver outro dia, não é mesmo? Então, outro dia pode ser que passe à vontade, ou você esqueça daquela loja. É a mesma coisa com o perfil do Instagram. Se a pessoa não tiver mais interesse no dia seguinte, ela não vai ser um seguidor quente para você, tá bom? Então, use o perfil aberto e de preferência comercial. Gente, usem o perfil comercial. Um perfil, ele só traz benefícios para vocês. Tem diversas ferramentas lá que dá para vocês usarem muito. Porque, ó, pensa só. Além dele disponibilizar todas as informações sobre envolvimento do seu post, quantidade de curtidas, comentários, enfim, todas essas informações para você, você consegue saber a idade do seu seguidor, o gênero do seu seguidor, a localização dessas pessoas. E aí, quando você falar assim, eu preciso fazer uma divulgação, eu vou patrocinar essa foto, e aí você vai fazer o quê? Você vai deixar ele no automático? Não, você vai perder dinheiro se você deixar no automático, porque você precisa direcionar para um público certo, né? E dessa forma, você não vai conseguir... se você deixar o seu perfil fechado ou pessoal, você não vai conseguir ter essas informações para estar usando no futuro, tá? Mais pra frente eu vou falar para vocês também a questão de tráfego, como promover, mas enfim, eu vou adiantando algumas coisas aqui e mais pra frente eu explico, porque daí é uma coisa um pouco mais extensa e acaba fugindo um pouco aqui. Não, Lu, esse perfil comercial ele não é pago, ele é gratuito. É só você mudar realmente lá, você vai na parte de editar o seu perfil e aí você vai na parte de contas. E aí você transforma ele, tá escrito ali, transformar a conta em comercial. Ele vai te dar a opção de criador de conteúdo ou comercial. A conta comercial, na minha opção, e trabalhando que nem o Adriano que me ajuda no tráfego, enfim, na parte de patrocínio, a gente viu que as ferramentas do comercial tem é uma gama um pouco maior, assim, tá? Então, é bem tranquilo, é bem fácil de você usar. A próxima seria, faça a conversa continuar, eu coloquei aqui, né? O que seria faça essa conversa continuar? Interaja com o seu público, não deixa a pessoa ali no vácuo, entendeu? A pessoa curtiu, comentou a sua pergunta, e então seja recíproco, né? Retribua esse comentário. Ela fez uma pergunta, responda, ou então ela fez um comentário, coloque, eu já falei isso, mas eu falo novamente, coloque uma carinha, um joinha, um coraçãozinho, enfim. É uma forma que o Instagram entende que você tem um envolvimento com o seu seguidor. E se ele entende que você tem esse envolvimento, ele também vai fazer o quê? Ele vai entregar mais o conteúdo para essas pessoas que interagem com você. Então, assim como vocês comentam, compartilham, né, coisas minhas, os seus seguidores também. Às vezes o pessoal fala assim, Ivan, mas eu tenho só 200 pessoas. Enfim, mas você não deixa de ser uma influência para essas 200 pessoas. Eu lembro quando eu comecei, o pessoal falava assim, nossa, virou blogueirinha e tal, aí chegou a blogueira. Meus primos falavam muito, quando chegava em algum churrasco, algum almoço, a digital influencer chegou, a blogueira chegou. As pessoas vão falar mesmo, mas eu entendi que essa ferramenta, ela faz diferença para o meu negócio, então eu não me importo com o que falam, tá? E outra coisa muito interessante seja vocês. Não precisa criar personagem, não precisa impostar a voz, não precisa falar de forma diferente do que vocês sempre falam. Porque eu percebo que às vezes é normal, quando a gente começa a gravar vídeo, a gente fica meio paralisado, né? Ligou uma câmera na nossa frente, parece que a coisa não... É super tagarela, a hora que liga a câmera, a coisa transforma, né? Eu fui assim também.
Eu sempre fui tímida nessa questão de gravar vídeo. Nossa, tanto que a minha evolução, eu vejo meus primeiros vídeos assim e eu falo, gente, pra que eu fazia desse jeito? Por que, né, que eu fazia desse jeito? Que não... Hoje eu falo com vocês como se tivesse alguém aqui na sala, só tem eu, mas eu falo como se eu estivesse ensinando para um aluno ou falando com alguém, entendeu? Mas eu vou falar sobre isso para vocês também em outra vez, porque também já é outra área aí, mas enfim... Eu acredito que vai fazer diferença para o seu negócio. Se você acha que usar as ferramentas não é para você, tipo, né? Tudo bem, eu compreendo cada um no seu quadrado, mas assim, gente, se vocês querem fazer uma diferença, quer alavancar aí o negócio de vocês, querem ser referência na área de vocês, vocês precisam sim fazer algo diferente. Precisa começar a usar todas as ferramentas. Todas essas ferramentas do Instagram é gratuita. Você só vai pagar se você for impulsionar. Tudo que eu tô ensinando para vocês aqui é orgânico, é gratuito. Então, assim, usem tudo, tá bom? É bastante, Carol, a timidez? Não é, não. Vamos lá, então. Então, faça essa conversa continuar, como eu falo. Eu sou uma pessoa muito comunicativa mesmo. Então, se alguém comentar alguma coisa no direct, eu vou responder, eu vou mandar um coraçãozinho, mesmo que for na correria, eu vou responder. Esse é uma coisa minha. Eu não consigo deixar ninguém sem resposta. Tanto que aqui no salão eu falo pros meninos que trabalham comigo, gente, não deixa ninguém sem resposta. Respondem todo mundo, tenham paciência, respondam com carinho, porque, gente, isso aqui, de certa forma, é a mesma coisa do que se você tivesse cara a cara com uma pessoa. É estranho às vezes estar falando dessa forma, mas é a realidade. Porque quanto tempo as pessoas passam nas redes sociais hoje em dia, né? Então, assim, quem não tiver aqui na telinha, em breve não vai ter espaço mais no mercado para vocês, entendeu? Então, tem que começar devagarzinho, mas tem que entrar. Não tem como ficar de fora, tá bom? E é um passo a passo, não é tipo assim, Vanessa, eu decidi, amanhã já tô fazendo live. Perfeito, se você conseguir fazer uma live amanhã, ótimo. As lives, os vídeos têm muito mais engajamento, mais engajamento mesmo, mais alcance do que todas as outras coisas, tá bom? Vamos lá então. Uma coisa muito importante, muito mesmo, é a frequência que vocês estão nas redes sociais. De que forma? O feed é aquela página abaixo ali da biografia, aonde você coloca aquelas fotos bonitas ali, aonde eu posto vídeos, aonde eu posto trabalhos antes e depois, enfim. E ali é uma área de você dar uma caprichada. Então, assim, aquela foto que você passa um filtrozinho, dá uma melhorada, tipo a pessoa tá com a pele sem maquiagem, você dá uma suavizada. Eu não costumo ficar usando muita coisa nas minhas fotos. Eu uso muitas fotos assim, natural mesmo. O que eu uso muito, muito, muito é aquele aplicativo Airbrush para suavizar a pele. Porque as clientes, elas não querem que você poste elas de rosto todo, né? Muitas das nossas clientes ficam com vergonha. E aí, se você consegue dar uma suavizada na pele, deixar uma pele mais bonitinha, elas já vão ficar mais felizes, né? Então, já vai deixar você postar essa foto. Então, é muito importante vocês capricharem nessa foto. Tem que ter paciência, tem que ter tempo, gente. Rede social tem que ter um período todos os dias para você cuidar disso aqui. É como se você agregasse essa ferramenta no seu trabalho. Hoje eu falei pro Valdenir, né, Valdenir? No curso ele falou assim, Van, às vezes eu não tenho muita paciência de, tipo, parar e fazer a foto. Gente, mas é isso aqui que vai vender, né? Não tem como. Como que a pessoa vai conhecer o seu trabalho se não for pela rede social, né? Antigamente,
eu não sei se vocês são dessa época, né? Mas quando eu comecei, que não tinha esse negócio de rede social, e tinha um álbum no salão. Mas quem via esse álbum? Só quem tava no salão. Quem vinha, por exemplo, fazer um penteado ou umas mechas, e aí a pessoa vinha agendar e falava assim, mas como que é seu trabalho, né? Todo mundo quer saber, não é mesmo? E aí eu mostrava o álbum, tinha um álbum lá, um monte de foto, de mechas, de penteados, enfim. E hoje é o Instagram. Hoje eu não tenho mais esse álbum. Se a pessoa vier aqui, eu vou falar pra ela assim, olha, tá tudo no Instagram. A minha vida pessoal e profissional você vai ver ali. Então, requer um tempo, não tem como. É uma coisa que você tem que ter tempo. Eu lembro que no início, pra mim era muito difícil, porque eu tirava as fotos, porque, não é fácil mesmo. Você parar e caprichar numa foto, colocar uma iluminação. Eu vou fazer um vídeo só ensinando vocês a fazer foto, usar iluminação, usar celular, tá? Porque eu acho isso também muito válido. Se vocês falarem que topa, a nossa próxima live pode ser sobre fazer foto, sobre como editar ali para estar postando algo bem bonitinho, tá? Então, você tem que tirar um tempinho, tipo, ou no fim do dia, ou no início do dia, e aí você organizar aquelas fotos e dar uma enfeitadinha, vamos dizer assim, dar uma melhorada, de repente colocar a sua logo ali embaixo, pra tá colocando no feed, né? Então, assim, é super bacana você deixar a cara do seu feed com as suas características. Então vamos fazer aí o feed caprichadinho para não ter esse retrabalho, né? Porque assim, eu não sei vocês, mas aqui no salão eu escuto muito assim, fala, nossa, Van, eu consigo ver os detalhes dos fiozinhos que você coloca, é muito nítido, enfim. Gente, eu nem sempre tive um celular topíssimo. Hoje eu tenho um celular bom, né? Se eu falar que não tenho, não tô sendo humilde, né? Mas assim, eu sempre tirei tirei água de pedra, sabe aquela história? Tá tocando o telefone aqui, eu vou encostar a porta porque alguém deve estar ligando. Se começar a dar muito eco, vocês me avisam que eu abro de novo a hora que parar o telefone de tocar. Então, vamos lá. O feed é o lugar de colocar coisa bonita, porque é lá que o seu cliente vai olhar. É a primeira coisa. Não é pelo story que o seu cliente começa a interagir com você. É através do feed. Então, as fotos ali tem que estar bonita, tá bom? Então, pode ser foto dos produtos que você usa, da marca que você usa, dos seus serviços, dos procedimentos, informativos, enfim. Você pode criar um cronograma e ir postando um pouquinho de tudo do seu negócio ali no feed, tá bom? Vanessa, posso postar vida pessoal? Pode. Posso postar antes e depois de trabalho? Pode. Não precisa ser uma coisa mecânica, entendeu? Só sobrancelha, só unha, só cabelo. Pode diferenciar sim. Porém, você tem que saber o que você quer mostrar para o seu público, né? E de que forma você... se você ficar postando muito sua vida pessoal, então você não vai divulgar o seu trabalho. Então, eu falo que é 80-20. 80% profissional e 20% pessoal. Tem que ter um pouquinho de você também. Eu não sei vocês, mas quando eu procuro um profissional, eu quero saber quem é ele, né? Quando eu entro no feed de alguém... Eu olho sim os trabalhos, quem que é extensionista de cílios, quem que as unhas, enfim, eu olho tudo. Mas eu quero ver quem que é o profissional que vai me atender. Então tem que ter um pouquinho de vocês também. A Carol fez uma pergunta muito bacana aqui agora, ó. Qual a frequência do feed? Gente, o ideal é uma postagem por dia. Tá, Van, mas eu não consigo postar todos os dias uma foto. Eu não tenho esse material todo. Então tá. Então poste 3 vezes na semana.
tá? Não é uma regra, tá, gente? Só que assim, pra coisa funcionar, eu tô ensinando vocês pro negócio crescer. Então, pra coisa funcionar, ela tem que ter uma frequência. Se você postar uma vez só no mês, pense só quantas vezes você vai trazer o seu público pro seu feed. Sem falar que não é 100%, não são esses 12 mil seguidores que eu tenho hoje que veem a minha foto. Jamais. O Instagram entrega mais ou menos 2% de tudo que a gente posta ali. Então, vamos supor que hoje eu tenho 12 mil seguidores, eles devem entregar para o quê? Para 2 mil pessoas? É assim, é bem baixo mesmo. Nossa, dá um reflexo da luz aqui. É bem baixo o engajamento, o orgânico, que é o gratuito. Então, não adianta você tem que pensar nisso, tá? Então, hoje eu consigo postar fazer um post por dia no feed, mas nem sempre foi assim, tá? E por ser um trabalho mais bonito, né? Um pouco mais tratado, você precisa realmente ter tempo para estar fazendo isso daí. Uma dica muito bacana que eu faço, dá super certo, é se você não tem tempo de postar todos os dias uma foto, o que vocês façam um cronograma, separe ali já as fotos que você vai postar todos os dias e aí você já deixa pronto. Dá para você deixar salvo ali nos itens arquivados do Instagram, até o texto pronto já, entendeu? E aí depois você vai clicando no melhor horário, enfim, e vai postando, tá bom? Gente, é muita coisa, eu vou correr aqui, tá? Então, a frequência é muito importante, topíssimo. Essa pergunta que a Carol fez já estava no meu cronograma, eu acabei adiantando. Então, outra coisa, as hashtags. É muito interessante que vocês usem as hashtags relacionada ao assunto que vocês estão falando, tá? Normalmente eu coloco no máximo umas 5 hashtags. Já foi a época de você lotar de hashtag o seu perfil, tá bom? Então caprichem na foto, caprichem no texto também, contem uma historinha, sabe? Eu gosto bastante, por exemplo, no final do ano eu fiz uma mocinha que ela não tinha nada de sobrancelha. Ela tem, né, alopecia areata. É uma doença, né? E nem todo mundo sabe sobre o assunto. O que eu fiz? Eu fui buscar informações sobre a doença, porque eu também não sou especialista, não sou médica, né? Mas eu queria entender um pouco mais sobre, eu sei dela, né, para micropigmentação, para o que a gente precisa trabalhar. Então, eu fui atrás de estudar para passar informação para os meus seguidores da forma correta. Então, eu criei um textinho de acordo com as pesquisas que eu fiz lá. Então, as pessoas leram. Gente, teve muito envolvimento. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou pôr um texto grande lá, ninguém vai ler. Se for interessante para a pessoa, ela vai ler. Não fiquem pensando assim que tudo que vocês postarem, mas não é interessante para mim tal coisa. Não é interessante para você, mas para o seu vizinho pode ser, para Elaine pode ser, para Rosângela pode ser. Então, assim, não fique preso, porque não é o que dá certo para os outros que dá certo para você. E o que dá certo às vezes para você não dá certo para outro. Então, assim, coloquem a essência de vocês, sejam verdadeiros. Então, por exemplo, a Carol, sei que ela é esteticista. Ela fez uma drenagem linfática. E aí ela tem uma foto de um antes e depois de uma barriga, vamos supor, e ela quer postar esse trabalho. E ela precisa explicar para os seguidores dela o porquê fazer uma drenagem linfática. Por que na foto do antes a barriga tá inchada e na foto do depois a barriguinha tá murcha. Então, explique para a pessoa os benefícios da drenagem linfática. Gente, tem tanta coisa. Não tenham preguiça. Estudem, tá bom? A importância da hashtag, Elaine, é que a hashtag ela é como se fosse um perfil no Instagram, né? Se você digitar hashtag sobrancelhas, você vai ver uma infinidade de conteúdo sobre sobrancelhas lá. Então, se você usa essas hashtags, você vai para esse canal do Instagram, né? Você vai para esse perfil do Instagram e aí você vai conseguir
que mais pessoas vejam o seu trabalho. Quem digitar o hashtag de sobrancelha e for lá olhar todos os trabalhos, o seu vai estar no meio. Então a pessoa gostou da sua sobrancelha, ela vai clicar e vai ver quem é a Elaine que postou essa sobrancelha. Entendeu? Então a importância da hashtag é essa. Ele vai criar realmente engajamento, tá bom? Pessoal, já eu respondo, senão eu vou me perder aqui. Coloquem aí na caixinha de pergunta. Ou depois vocês fazem de novo no final da live, porque nós temos mais 10 minutos só. E eu ainda tenho mais uma folha e meia para acabar de falar para vocês. A parte do patrocinado eu vou deixar para falar outro dia, porque é uma coisa mais extensa e não vai dar agora. É bem detalhado. Eu achei que eu fosse conseguir passar tudo isso daqui em uma live só, mas realmente é muita coisa. Vamos lá então para os stories. Vergonha não paga a conta. Vamos passar um óleo de peroba na cara e vamos fazer story. Eu sei que vocês têm vergonha, que não é de imediato que você vai abrir uma câmera e vai começar a falar. Mas enfim, não é só falando que você pode fazer o story. Gente, mexe no story. Mexe. Você tem como criar conteúdo, tem como você escrever, tem como fazer bumerangue, tem um monte de ferramentas lá dentro. Dá para eu fazer uma live só de story explicando para vocês o quanto tem de coisa lá para vocês usarem. Então usem os filtros engraçados, usem tudo que tem lá. Faz um bumerangue dos produtos que você vai usar hoje. O story, gente, é o bastidor do negócio de vocês. Então imagine que a gente está fazendo uma gravação de um filme e aí você tá gravando os bastidores. O que é os bastidores? De uma live aqui, seria eu com um tripé e o celular gravando essa live para vocês, né? O que é o bastidor meu, que eu uso muito, é a cliente de touquinha, eu de jaleco, a cliente deitadinha na minha maca, os produtos que eu uso, tudo isso é bastidor. Tudo que você vai estar fazendo é o bastidor, é o passo a passo do que você faz. O bastidor é aquilo que você faz todos os dias, só que você não mostra pra ninguém, entendeu? Eu mostro. É o que o pessoal gosta. O Story é uma ferramenta maravilhosa que traz muito engajamento e as pessoas conseguem ficar um pouco mais íntima de você, sabe? Assim, ai, olha que bacana, ela usa essa marca, ela usa essa ferramenta, ela tem isso, eu tenho um igual e tal, entendeu? Você cria uma conexão com a pessoa dessa forma, entendeu? Assim como eu tô dizendo que a rede social é um relacionamento, tem que ter essa interação, não tem como você ficar de fora. Colocar música, e isso, tem muitas opções no story lá, tem como pôr música, tem como cortar, né, criar lá naquele estúdiozinho de criação, que você põe um pedacinho de um vídeo, depois outro pedacinho, dá pra criar um monte de coisa. Sem falar que tem diversos aplicativos também que dá pra você animar o seu story e depois pôr ele pronto já lá, né? Tem o Mojo, que é muito bacana, tem vários. Vou deixar salva, Gi, fica tranquila. Eu vou deixar salva essa live. Vamos ver se eu consigo, porque a da semana passada deu pane aqui, a hora que eu fui encerrar a live perdeu, tá? Mas eu vou até ver se eu consigo parar um minutinho antes ou 2 para poder salvar a live e deixar no IGTV, tá bom? Beleza. A live, como eu disse, cria um engajamento muito bacana, né? E requer um pouco mais de prática também. Não adianta você só vir aqui simplesmente abrir uma live e começar a falar borracha, que daí também o seu seguidor vai falar, viu, deu a louca lá, né? Você tem que estudar um conteúdo que você entenda e tá passando para a pessoa informações assertivas, né? Conteúdos com relevância, conteúdo que vai ser interessante para o seu seguidor, tá bom? Então, assim que vocês estiverem top aí nas outras ferramentas, a próxima vai ser a live e eu vou assistir uma de vocês, hein? Eu quero muito que vocês usem tudo que eu tô ensinando, me marquem ou me mandem no direct, porque, gente, eu confesso que eu quase nunca fico olhando os stories das outras pessoas,
porque o meu dia é bem corrido, então eu me concentro em entregar o conteúdo para vocês, mas eu não consumo muito o conteúdo. Eu consumo o quê? De 3, 4 pessoas ali, é coisa rápida, mas hoje isso é a minha realidade, né? Mas eu já consumi muito, sempre fui consumidora de conteúdo e eu adoro. Tá vendo? E tanto que a gente aprende muito, né? Eu já assisti muita e assisto ainda muita live, participo também nos grupos de Telegram e tudo mais das coisas que me interessam, porque daí é uma coisa que é o que você tá usando, né? E não tem nada a ver, você entra no grupo por um tempo, estuda aquele assunto e depois já não é um assunto mais interessante para você, tudo bem você sair, estudar outra coisa, isso daí é uma coisa normal da vida. Eu já falei, né, que eu gosto muito de contar história, então nos meus posts você vê que eu sou sempre verdadeira, o que eu escrevo ali no feed para vocês é verdade. O dia que eu fiz aquela sobrancelha um pouco mais marcadinha, foi um pedido realmente da cliente, não é um gosto pessoal meu, eu gosto da coisa mais natural possível. Vocês, pelas minhas postagens, vocês veem, né, que eu gosto de um trabalho mais natural. Porém, tem cliente que gosta e a gente também tem que saber respeitar isso. Então, eu coloquei lá. Se vocês gostam de marcadinha, a gente tem marcadinha também. Então, assim, são comentários da vida real. Tipo, às vezes eu acabo contando alguma coisa no feed de uma cliente, história de verdade que ela me contou. Ah, Ivan, eu te conheci através disso, disso, daquilo e era meu sonho fazer. Então, assim, eu escrevo lá. Gente, era um sonho dela fazer. Ela juntou um ano dinheiro para fazer uma micropigmentação comigo. Enfim, eu escrevo, eu sou bem realista. E eu acho que é isso que cria o engajamento, que traz as pessoas para perto, sabe? Porque eu sou verdadeira, tipo, não sou um personagem que tá ali. Se alguém me encontrar na rua, vai ver que eu sou assim, sou faladeira e é meu, né? Então eu deixo o perfil assim do meu Instagram bem humanizado mesmo, o máximo que eu consigo. Que mais? Vamos ver aqui. O Story também, eu costumo dizer que ele é como se fosse a nossa rede social no geral. É como se fosse uma série no Netflix. Então você tem que ir postando e você tem que ir dando continuidade no assunto, né? Não adianta você começar um story falando de um cachorrinho, daqui a pouco você tá falando de outro assunto e volta a falar do cachorrinho. Então, tipo, fala de um assunto, finaliza aquele assunto e aí você começa outro, para que você vá tendo uma situação ali mais normal, né? Ter uma sequência realmente mais fácil para a pessoa entender. Podem postar a vida pessoal de vocês, porque as pessoas elas não querem saber só de sobrancelha, só de unha, só de cílio, só de estética. Elas querem saber o que a Carol come. A Carol faz caminhada, ela é esteticista, ela se alimenta bem. Qual que é a rotina dela? Então, assim, as pessoas, elas se conectam a pessoas, né? Então, se possível, tenha no perfil de vocês foto de vocês mesmo. Eu sei que muitos usam a logo, mas, gente, capricha numa foto. Pede para alguém que tem um celular bom, se vocês não podem tirar uma foto profissional. Faça uma foto bonita e coloca lá no seu perfil, de acordo com a sua profissão. Você é esteticista, então coloque uma foto também de um jalequinho, uma foto mais profissional, mostrando, né, uma postura de autoridade no seu assunto. Isso é muito bacana, tá bom? Então, deixem aí esse perfil top, depois eu vou olhar. Eu sei todo mundo que tá aqui ao vivo e eu vou sair olhando o perfil de todo mundo. Vocês sabem que eu olho mesmo, né? E daí eu vou comentar, ó, você não fez isso, não fez aquilo, não trocou a foto. Gente, vamos fazer, tá? Porque de nada vale tudo isso que eu tô ensinando pra vocês se vocês não colocarem em prática, tá bom? Por último, então, criem aquele cronograma que eu falei, né? Se não dá pra postar todos os dias, faça o cronograma e já deixa tudo pronto, uma semana de conteúdo, para que vocês possam não se perderem ali, tá bom? Tem um perfil pessoal e um profissional? Não, Carol, não é interessante. O interessante é você ter um perfil só. Gente, dá muito trabalho produzir conteúdo
para vocês todos os dias e tá pensando no texto, tá pensando nas hashtags, tá pensando em todas essas informações antes de colocar lá. Então imagine se eu tivesse 2. E outra coisa, na verdade a gente tem 2 aqui no salão, por quê? Porque eu tenho o perfil comercial, que a gente coloca o trabalho de todo mundo que trabalha aqui, e eu tenho o meu perfil pessoal. O perfil profissional tem 3.000 seguidores. Eu posto repost, na verdade, de coisas que eu posto no meu, a Di, que trabalha comigo, o Renan, a Mariana posta o deles também, com a frequência que a gente posta no nosso. Só que o que acontece? Ninguém acorda doido pra ver uma massagem, por exemplo, ou doido pra ver uma sobrancelha. A pessoa, ela acorda querendo ver o que a Vanessa vai comer hoje de café da manhã, o que ela vai fazer hoje. Hoje ela vai trabalhar, hoje ela vai ficar em casa, hoje ela tá dando curso. Então a pessoa, ela se conecta a você e não a sua empresa, tá bom? Então o que acontece? Junta tudo. Pode usar o seu perfil pessoal, porque é assim que a gente começa. A gente começa com os amigos, com os familiares, e daí a coisa vai engrenando, tá bom? Outra coisa bem legal que também funciona, falando em engajamento, é você fez uma postagem bem legal, você compartilhar com algumas pessoas, tipo 3, 4, 5, enfim, que são clientes suas ou amigas, enfim, e coloca assim: oi, fulana, comenta lá o que você achou, olha que interessante isso que eu acabei de postar e tal, e manda no direct pra elas, entendeu? Não todo dia, porque você vai ficar chata, né? Ninguém gosta de pessoas que ficam enfiando coisa e por goela abaixo, vamos dizer assim, né? Então, assim, não é todas as postagens que você vai fazer isso, né? Mas uma ou outra que você fala assim, nossa, essa daqui é super interessante, que você quer que mais pessoas vejam, então compartilha. E daí, essas pessoas vão conseguir abrir, comentar, curtir, e aí é bem legal. Gente, tá dando... Falta 1 minuto aqui, a live vai cair, eu tô aqui falando. Vocês querem que eu volte em outra? Eu fecho essa e eu abro outra. Vocês querem continuar? Eu vou fechar, tá bom? Perguntem novamente essas perguntas aqui na nova live. Eu vou voltar, tá?